Campinas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje, feriado 20 de novembro de 2025, Dia da Consciência Negra. Estamos ao vivo aqui nessa quinta-feira para falar tudo sobre o time do seu coração. Repescagem das eliminatórias europeias. A FIFA sorteou nessa quinta os confrontos da repescagem para a Copa do Mundo de 2026. A Itália, que já ficou fora das últimas duas edições do Mundial, enfrenta a Irlanda do Norte em jogo único. Jogo na Itália. Quem passar enfrenta o vencedor de País de Gales ou Bósnia. Apenas uma seleção de cada chave se classifica para o Mundial. Os jogos serão disputados entre 26 e 31 de março. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, bom dia, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. O Bugre tentando reforços para a temporada 2026. O Guarani tem enfrentado concorrência de times da Série B em atletas que estavam na mira do departamento de futebol. Daqui a pouquinho a gente atualiza como estão as negociações do Alviverde para o ano que vem. Pela última rodada da Série B, Vila Nova e Volta Redonda ficaram no empate 2-2 no Oba. O time goiano vai disputar a segunda divisão novamente em 2026. Já os cariocas foram rebaixados para a Série C. A partida marcou a despedida de Ralf, do Vila Nova. O volante ex-Corinthians atuou por 4 temporadas no Tigrão e aos 41 anos disse que não vai se aposentar dos gramados. Ralf, aos 41 anos, cabe no futebol campineiro? E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudzak. O Palmeiras tropeçou e o Flamengo também. Na noite desta quarta-feira, o Alviverde recebeu o Vitória no Allianz Parque e não saiu do 0-0. O rubro-negro poderia aproveitar o tropeço palmeirense para aumentar ainda mais a diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe, no entanto, foi derrotada pelo Fluminense pelo placar de 2-1. Os gols do tricolor foram anotados por Lúcio Acosta e Serna, enquanto Jorginho, de pênalti, descontou para o Flamengo. Agora, o rubro-negro lidera o campeonato com 71 pontos contra 69 do Palmeiras. O Cruzeiro é o terceiro com 64 pontos e joga hoje contra o Juventude às 16h. O Mirassol é o quarto com 60 pontos após o empate na noite desta quarta por 1-1 com o Santos na Vila Belmiro. Santos que continua fora da zona de rebaixamento, agora com 37 pontos. Ainda nesta quarta, o Grêmio ganhou do Vasco por 2-0. Na quinta, além de Juventude e Cruzeiro, teremos Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo e Ceará e Internacional. Copa do Brasil Feminina, Ferroviária e Palmeiras se enfrentam na decisão da competição, duelo único nesta quinta-feira às 15h30 em Araraquara. As guerreiras grenás buscam o segundo título e o Verdão vai em busca da primeira conquista da Copa do Brasil. De importante na Associação Atlética Ponte Preta, o destaque da Macaca com você, Antônio Lupe. Tá acontecendo a eleição na Ponte, né? Com apenas uma chapa registrada, o processo de eleição precisa acontecer.
O associado que tem direito a voto pode comparecer no Salão Nobre do Moisés Lucarelli até às 8 horas da noite. Na sequência, vamos conhecer a chapa vencedora e depois tem a definição, ainda no mês de novembro, do presidente, se será novo ou a continuidade do mandato de Marco Antônio Eberlin pelos próximos 4 anos. Dentro de campo, a Ponte encaminhou a renovação de contrato com Diego Tavares, mas pode perder atletas que disputaram e foram campeões da Série C para o ano que vem. Fernandinho, ídolo do Atlético Paranaense, multicampeão pelo Manchester City, anunciou a aposentadoria dos gramados aos 40 anos. O ex-jogador da seleção brasileira não entra em campo desde dezembro do ano passado, quando atuou na queda do Furacão para a Série B. E agora o destaque da classificação do Campeonato Brasileiro com o Fábio Scheibe. Tudo bem? Bom dia para você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E com os tropeços de ontem dos líderes da competição, o Palmeiras diminuiu, na verdade, a diferença para 2 pontos para o Flamengo. O Flamengo é o líder, tem 71 pontos, o Palmeiras é o segundo com 69 e o Cruzeiro, que ainda joga na rodada, enfrenta o Juventude fora de casa, é o terceiro com 64 pontos. Caso a Raposa vença, ficará apenas 4 pontos do Flamengo. Na 4ª posição, o Mirassol, quase já na Libertadores, tem 60 pontos ganhos. O Botafogo é o 5º com 55. Na parte de baixo, nada mudou. Mas o Vitória agora está a 1 ponto do Santos para sair da zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro time da zona, com 36 pontos ganhos. Juventude, Fortaleza e Sport fecham a zona de descenso. Boa, Fábio Scheibe. E agora você pode mandar a sua participação, seu comentário, sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 998869070. 998869070. Estamos aqui juntos neste feriadão 20 de novembro, com trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream com Samara Jeep. Apresentação: Júlio Nascimento. Não queria vir, mas veio. 11h14. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A saída para o feriado prolongado ainda tem movimentação bastante intensa na rodovia Dom Pedro, principalmente no trecho entre Itatiba e Atibaia. Os nossos ouvintes acabam encontrando lentidão e pontos de parada também.
na rodovia Dom Pedro, então, no trecho de Itatiba, principalmente do quilômetro 105 até o quilômetro 100, e também já mais à frente, entre Itatiba e Jarinu, a partir ali do quilômetro 98 até a chegada para o quilômetro 89 em Atibaia, acaba perdendo tempo. Atenção, então, você que vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. Aqui em Campinas, a rodovia Dom Pedro tem movimentação maior, chegada para Campinas-Mogi, atenção marginal do quilômetro 134, para você acessar Campinas-Mogi. Se você não vai acessar a rodovia, prefira seguir já também pela pista expressa. Falando também de outro ponto de Campinas, quem segue na Alix da Cunha, por enquanto encontra boas condições nesse momento nos dois sentidos, e na John Boy Dunlop a movimentação é um pouco maior, chegada para a rodovia Anhanguera, mas também segue ali com boas condições. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN neste feriadão. Agora são 11h18. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze 20, atenção, hein? Atenção, pronunciamento importante. Ryuta Takahashi via Instagram. Vamos ver. Meu número brasileiro do WhatsApp foi invadido. Não uso o WhatsApp desde novembro. Qualquer pessoa que tenha entrado em contato comigo, não sou eu, mas alguém se passando por mim. Tá. Então atenção, você que tem o WhatsApp do Ryuta O Takahashi. que ele ouviu dizer ali, ó? Peço, calma. Olha, ouvi dizer que algumas pessoas foram contactadas. Por indivíduos que se dizem ser eu. Possivelmente um golpe financeiro. Ai, meu Deus. Não sou eu, então, se você receber alguma mensagem, a partir de agora, ignore. Vou mudar para o novo número. Peço desculpas pelo transtorno. Ryuta Takahashi. Mas peraí, ele não usa o WhatsApp desde novembro, mas a gente tá em novembro ainda, né? É, há 20 dias que o Ryuta tá sem WhatsApp. Não, mas será que foi dia 1º? Tá sem WhatsApp. Aqui, o pessoal tá falando que o Ryuta agora já viveu a experiência completa no Brasil. É, já pegou aí um... Já entendeu o que é o Brasil. Aqui, Eu já avisei minha mãe. Mãe, se a senhora receber alguma mensagem que eu estou precisando de dinheiro e que mudei o número, é fake news. Mas toda vez ela me liga pra confirmar. Você mudou de número? Eu falei, não. Não mudei. Porque a maioria das pessoas que caem nesse golpe são pessoas de mais idade, né? Tem que fazer uma senha. Verificação de 2 dígitos. Não, tipo assim, um código que você e a sua família saibam. Se você precisar de alguma coisa urgente da família, qual é a senha? Aí a pessoa fala lá, entendeu? Rancho Alegre. Aí você já sabe que é a senha. Mas não é a senha da sua família essa, né? Não, que Rancho Alegre foi a cidade que nós debatemos ontem no Arena. Fez aniversário ontem. Entendi. Aí eu fiquei com o Rancho Alegre na cabeça. Tá bom. Boa tática. Uma palavra-senha, né? Uma palavra-senha. Exatamente. Por exemplo, ontem pode ser Tuta, que foi o jogador misterioso de ontem. Tuta atacante? Sabia que o Tuta jogou no Palmeiras, Vitória, no Flamengo e no Fluminense?
que eram os times envolvidos ontem. Fábio Scheibe foi quem acertou. Fábio Scheibe? O jogador misterioso. O Tuta jogou o Tuta foi bem no Palmeiras, não foi não, Scheibe? Foi bem, no começo dos anos 2000. Ele foi, mas a melhor passagem do Tuta foi no Fluminense. Foi no Fluminense, exatamente. O primeiro desses times que ele jogou foi no Vitória. Sim. E aí ele foi pro Palmeiras, depois pro Flamengo, depois para o Fluminense, onde ele arrebentou a boca do balão. Arrebentou a boca do balão. Isso aqui vai dar problema também, hein? A ação de Felipe Massa sobre 2008 é acolhida e vai pra julgamento, hein? O Massa, ele tá reivindicando, diz ele que ele não quer o título do Hamilton de 2008, mas que por conta de um incidente envolvendo o Nelsinho Piquet, né, que ele teria ali forçado um incidente para beneficiar o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, na época, aquilo acabou manchando o campeonato, interferindo na decisão final, que foi o título do Hamilton. Tá. Mas o Massa, ele não quer esse título, ele quer dividir o título. Então, 50% Massa, 50% Hamilton. Teve um campeonato paulista que foi dividido, né, entre Santos e Portuguesa, né? Exatamente. Então vai acontecer mais ou menos isso, eles vão dividir o título. Pode acontecer, né? Mas pode não acontecer. Então fica um segurando aqui do lado, né? E aí o outro do outro pra não ter confusão, né? Exatamente. Eu acho que não vai dar nada, mas tudo bem. Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. Ontem teve gol do menino Ney, hein, Gabriel Dudziak? Em casa, o Palmeiras buscava ganhar do Vitória para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, sem algumas de suas principais peças que estavam no banco por terem jogado na data FIFA, o time tentou sempre achar o cruzamento para a área e não teve sucesso, saindo de campo sem acertar o gol. Com o ataque tendo dificuldades, o Alviverde voltou para a segunda etapa com mudanças. Primeiro foram Vitor Roque e Felipe Anderson. Depois, Aníbal Moreno e Facundo Torres. E por fim, o zagueiro Gustavo Gomes, que entrou como centroavante. O time até conseguiu criar oportunidades, mas quando finalizou com perigo, parou no goleiro Thiago Couto. Dessa forma, o 0-0 ficou até o apito final, para a decepção do técnico Abel Ferreira. Primeira parte não, jogamos para trás, para o lado. Na segunda parte acho que foi completamente diferente, acho que não fazendo um jogo de qualidade, mas ou criamos, na minha opinião, oportunidades suficientes para podermos fazer golos, e nós temos que ser efetivos neste tipo de jogos. Mesmo com o tropeço, o Palmeiras ainda conseguiu encurtar a distância para o líder Flamengo, já que o rubro-negro foi derrotado pelo Fluminense por 2-1. Agora o Flamengo tem 71 pontos contra 69 do Alviverde. O Santos também jogou. Na Vila, o Peixe saiu na frente do Mirassol logo aos 3 de jogo, com Neymar puxando o contragolpe. A partida ficou favorável à equipe da casa, mas as oportunidades perdidas impediram os santistas de aumentar a vantagem. Aos 15 do segundo tempo veio o castigo. Em lance dentro da área, Neymar derrubou o Reinaldo e o lateral esquerdo do Mirassol converteu o pênalti. Daí pra frente, os dois times tiveram chegadas ao ataque, com o Peixe tendo as melhores ocasiões. Ninguém, no entanto, mexeu no placar. O Santos segue fora do Z4, mas o técnico Juan Pablo Voivoda diz que a produção do time merecia mais que um 1-1. Fue un empate que sabe a poco por la situación incómoda que estamos y por conseguir solamente un punto en casa, con lo Gerardo, ¿sí? Porque acho que tivemos chances para merecer um pouco mais. Hoje, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena às 7h30 da noite. No lado alvinegro, Hugo Souza, Michael e Memphis são dúvidas. No tricolor, Lucas Moura, Enzo Dias e Arboleda são novos desfalques. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Agora são 11h25. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller conosco neste feriadão 20 de novembro. Tá tudo bem por aí, André? Tudo bem, como vão, Júlio? Tudo certo, graças a Deus. Mais uma vez aqui agradecer pela presença. Aliás, André, hoje nós já mencionamos aqui, né, que é um feriado extremamente importante, né, da consciência negra e que está diretamente relacionado ao esporte, até porque o esporte ele é uma ferramenta de conscientização e inclusão social. Então falar sobre o racismo e a inclusão, né, dos atletas negros no esporte, não só no voleibol, no modo geral. Então o feriado da consciência negra é muito importante por isso também. Inclusive, você esteve representando ao lado do Maurício o Vôlei Renata numa ação da prefeitura justamente na Semana da Consciência Negra. Então, destacar o papel do esporte nesse feriado é de fundamental importância, né, André? Fundamental. Temos que falar sobre isso.
Me permito dizer, Júlio, e a todos que estão nos escutando, que o esporte não é nem mais uma ferramenta de educação, esporte é educação. No esporte não tem espaço para preconceito de nenhuma natureza, não tem espaço para desrespeito, não tem espaço para violência, não tem espaço para agressão, nada disso. Esporte é só coisa boa. Os profissionais, obviamente, entram na quadra buscando a vitória, mas essa vitória não é buscada ou procurada a qualquer custo. Existem valores inegociáveis do esporte e isso é importante que a gente, nós como profissionais, deixemos isso claro. Quem sabe um dia a gente terá somente um pensamento, né, de que a cor seja só um indicativo de raça e não um critério de classificação entre mais e menos, melhor ou pior. O esporte é exemplo, é referência e nós como profissionais temos essa responsabilidade de propagar essa boa nova. Antônio Lupe, nosso campeão olímpico, está aqui no CBN Esportes. Lupe. Grande André, tá conosco nesse feriado, hein? O Carlão de Freitas, André, foi embora, foi pra praia. Tá passando o feriado em Cubatão, mas você não deixou a gente na mão para falar sobre voleibol. E eu queria abordar com você esses últimos 3 jogos do vôlei Renata, porque é o seguinte, André, contra o Guarulhos, Renato começou perdendo, virou o jogo. Contra o Cruzeiro foi um desespero danado em alguns sets, mas Campinas conseguiu vencer a equipe fortíssima do Cruzeiro. E contra o Joinville também algumas reviravoltas durante o jogo e mais uma vitória. Muita emoção nesses 3 últimos jogos da equipe de Campinas, que continua brigando na parte de cima da tabela. André, bom dia. Bom dia, Lupe. Que prazer estar com vocês nesse feriado, com o maior prazer, descanso merecido para o nosso amigo Carlão. 3 jogos, 3 vitórias importantes, a emoção, me permito dizer novamente, que fica para os torcedores, para nós que estamos do lado de fora, do lado de dentro, na quadra, comissão técnica e atletas, treinam para permanecerem lúcidos nesse momento que as emoções ou nervosismo está à flor da pele. É para isso que o atleta treina. O atleta não deixa de ficar nervoso, não deixa de ter medo. O que ele treina de fato é para nessas horas de medo, de nervosismo, de um jogo emocionante, ele continue lúcido para tomar as melhores decisões. 3 vitórias importantes e interessantes, Lupe, porque vou aqui compartilhar com vocês que não é que nesses 3 jogos nós jogamos excelentemente bem. Não jogamos o que a gente pode jogar de fato. E isso é um ótimo indicador. Não jogando, não demonstrando um melhor desempenho possível, mesmo assim conseguimos a vitória. Isso é muito, muito importante. Um indicador de maturidade do time, um indicador de experiência, e eu não estou falando só experiência dos jogadores mais velhos, né? A equipe está funcionando muito bem, o técnico, o professor Horácio, a comissão técnica tem feito algumas mudanças importantes, até porque essas mudanças vão também dando repertório para a equipe, para a fase final, que todos os jogadores serão extremamente necessários e importantes. Então, só temos ótimos indicadores, né? Sábado próximo temos um jogo importante, tarde da noite, 21 horas, se não me falha a memória. Sim. Mas também temos um dia inteiro de atrações lá no Taquaral com o nosso tão tradicional Volley Day. Fábio Scheibe está com a gente também aqui no CBN Esportes. Tem uma pergunta para o André, pois não, Scheibe? Muito bom dia, André, grande campeão olímpico. A gente sabe que está com o tempo curto aqui, tem um repórter CBN daqui a pouco, mas eu queria falar e ressaltar também, enaltecer a ida do técnico Horácio de Leu para a seleção da Argentina também, vai fazer esse ciclo de Olimpíadas também, vai continuar na dupla função como técnico do vôlei Renata, mas também na seleção argentina. Qual é o prazer de ver esse reconhecimento, viu, André?
Poxa vida, estamos todos muito felizes, viu, Fábio? Ótimo tema, obrigado por abordá-lo. Estamos todos muito felizes. É o nosso técnico que está há bastante tempo no Vôlei Renata, adotou Campinas e Campinas adotou o professor Horácio, e muito merecido, ele agora assumiu o comando da seleção argentina. Ele é um apaixonado por vôlei, ele é um estudioso do voleibol, e é muito legal, né? O professor Horácio, que já tem uma certa idade, eu não estou chamando ele de velho, mas ele já tem uma trajetória enorme no voleibol, e conseguir, né, conquistar essa vaga de treinador. O voleibol argentino sai ganhando, e a pedra no sapato que o Brasil já tinha com a Argentina agora se torna um pedregulho com o professor Horácio no comando da sua seleção. Maravilha, André. Queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez no CBN Esportes. Ótimo feriado para você, ótima sequência de semana e também final de semana. A gente se encontra na semana que vem. Combinado, André Elier? Até semana que vem, todos na torcida para sábado a gente conseguir conquistar mais uma vitória. Um abraço a todos. Valeu, agora 11h32. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quinta-feira, 20 de novembro de 2025. O deputado Alexandre Ramagem saiu do Brasil de forma irregular. O site Platô BR mostrou o parlamentar com a mulher num condomínio de luxo em Miami, nos Estados Unidos. Segundo investigadores, o caso é tratado como fuga. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado pelo STF a 16 anos e 1 mês de prisão em regime fechado, em razão da trama golpista. De acordo com o entendimento da corte, Ramagem usou a estrutura da ABIN para espionar ilegalmente desafetos do ex-chefe do executivo. A Câmara informou que não autorizou nenhuma missão do deputado no exterior. Parlamentares do PSOL pediram ao STF a prisão cautelar de Ramagem. A movimentação é normal no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Mais cedo, as operações foram suspensas por pouco mais de meia hora em razão do vazamento de combustível na pista. Houve pelo menos 2 cancelamentos e um atraso. 6 voos foram desviados. E a Anvisa aprovou uma autorização excepcional para a Embrapa pesquisar o cultivo de cannabis. A permissão vale exclusivamente para finalidade científica e não permite qualquer tipo de comercialização. Na avaliação da Embrapa, a iniciativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária abre caminho para estruturar uma base científica própria em torno da substância no país.
além de reduzir a dependência de insumos importados e de ajudar na tomada de decisões regulatórias futuras. A cannabis é um gênero de plantas do qual faz parte a cannabis sativa, espécie popularmente conhecida como maconha. Compostos derivados dela têm sido usados com sucesso no tratamento de condições como Alzheimer e Parkinson. No Brasil, a Anvisa autoriza a importação de alguns medicamentos feitos com cannabis desde 2014. No ano passado, o STJ autorizou empresas a importar sementes e a cultivar a cannabis sativa para fins medicinais e farmacêuticos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Horas e 37 minutos, estamos de volta. Antes aqui de atualizar informações de Campinas, só passando, né, na rodada do Campeonato Brasileiro, ontem o Palmeiras empatou com o Vitória, né, no Allianz Parque, e o Flamengo perdeu pro Fluminense, hein? O Fluminense aprontou no Maraca, então mesmo num tropeço do Palmeiras, a diferença pro líder Flamengo caiu para 2 pontos. E o Santos, em casa, fez um bom primeiro tempo, gol de Neymar, hein? Bonito gol, hein? Bonito gol do Neymar. Depois ele acabou sendo limitado ali, né, por uma pancada no joelho, acabou preocupando também. E o Vitória empatou com o Mirassol, aliás, empatou com o King Naldo. Não foi plasticamente bonito o gol do Neymar, mas ele foi muito inteligente na jogada, né? E o zagueiro... O zagueiro deu um belo presente pra ele também. Deu uma escorregada também, né, na origem do lance. Deixa eu falar uma situação do Reinaldo. Você sabia que o Reinaldo, em cobranças de pênalti na carreira dele, tá? Reinaldo tem 30 e poucos anos já, né? 36, 37, inclusive 38, aqui na Ponte ele era batedor oficial 39, de pênalti. 40. Ele já bateu 35 pênaltis e converteu 33. Ele só errou 2. 94,3% de aproveitamento. Os números do King Naldo, segundo o SofaScore. E ontem ele mudou o estilo, né, Julio? Geralmente ele bate no alto, né? Uma pancada no alto. Ontem ele bateu rasteiro também, o Brasão foi na bola, mas acabou não conseguindo pegar. E o que chamou a atenção depois do jogo foi a entrevista do próprio Reinaldo, falando que a torcida do Mirassol, a cidade de Mirassol, já espera o Boca Juniors no próximo ano visitando a cidade para possivelmente, aí, caso o Boca Juniors caia no grupo do Mirassol, vai ser um grande atrativo para a cidade, para a região também. Tá vivo o sonho do Mirassol na Libertadores, mais que vivo, tá quase já concretizada a saída do Mirassol à Libertadores, hein? E é muito legal, né, ver essa mobilização de todo o elenco, né, e a torcida do Mirassol também. É uma torcida que vai criar cada vez mais adeptos, né, mais torcedores conforme ter esse sucesso. Mas ontem escapou da mão do Santos uma vitória que seria importantíssima, né? Até para pressionar o Internacional que entra em campo hoje. E o Palmeiras ontem, Fábio, a gente viu uma pressão muito grande, né? Viu um Vitória também rolando o jogo, picotando o jogo, fazendo cera a todo instante, e mesmo a pressão final do Palmeiras não resultou em gol, então empate 0-0 no Allianz Parque. Frustrante, né, com a torcida palmeirense. O palmeirense foi ao Allianz Parque ontem imaginando uma vitória, primeiro tempo muito abaixo do Palmeiras, uma apatia realmente. O próprio Abel Ferreira também se admitiu culpa também, né? Escalou um time totalmente alternativo ontem também. É verdade que os jogadores voltavam nas seleções, mas o time do Palmeiras ontem era muito desfigurado no começo. Na segunda etapa ele até pôs os jogadores, pôs o Vitor Roque, né? O próprio Felipe Anderson também. O Palmeiras até criou, mas sem aquela vontade realmente de vencer a partida. 2 finalizações de fora da área com mais perigo, mas de resto o Vitória soube lidar com a situação. Pôs um caminhão dentro da área ontem também, no próprio estilo do Jair Ventura já, de ser um pouco mais recuado, e acabou segurando esse pontinho que foi muito importante. A torcida do Palmeiras ficou mais frustrada ainda depois, né? Porque o Fluminense acabou vencendo o Flamengo. Caso o Palmeiras tivesse vencido o Vitória, assumiria a liderança novamente. Mas o campeonato está aí aberto, só que ontem foi um vacilo muito grande do Palmeiras pensando em título, né? Exatamente, né? Deixou escapar o que seria um resultado muito importante, né? Nas pretensões do Palmeiras na competição.
Deixa eu atender aqui a galera que tá mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. O Fernando Gramari tá mandando aqui um bom dia. Bom dia, falando rapidamente de seleção brasileira no futebol masculino em 2002, com todos aqueles craques em campos conseguimos o título, porém foi difícil. Em 70, com aqueles craques, Pelé, Riverino, Gerson, Jairzinho, Tostão, empatamos um jogo na fase de grupos com a antiga Iugoslávia. Eu acho que era esse o nome. Quase não conseguimos classificar. Vocês realmente acham que com essa nossa seleção atual conseguiremos êxito? Atualmente não conseguimos ganhar de Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e da melhor seleção africana. Obrigado, Cláudio de Indaiatuba. Eu também não acho que o Brasil seja favorito, viu, Cláudio? Eu acho que nesse momento passa muito longe disso, né? Mas se você for pegar a trajetória da seleção argentina, ela chegou extremamente desconfiada também na Copa do Mundo, perdeu para a Arábia Saudita, muitas críticas, e dentro daquele contexto conseguiu dar a volta por cima. Claro que tem um fator Messi ali, mas também temos jogadores que podem se destacar individualmente, né? Então, não dá para também achar que a seleção brasileira é irrelevante no cenário de Copa. Ela não é a favorita, mas eu não acho que ela seja irrelevante no cenário de Copa do Mundo, não, beleza? Beleza. Bom dia, pessoal do CBN Esportes, a todos um ótimo feriado, aqui trabalhando, mas sempre na audiência, o Wagner de Hortolândia. Valeu, bom trabalho aí pra você, Wagner, obrigado pelo carinho. Rodrigo Pupo, de Campinas, ontem o Neymar conseguiu ir de herói a vilão no jogo contra o Mirassol. O Fluminense conseguiu uma vitória importante e o Palmeiras não fez o dever de casa. Hoje, pelo momento e pela quantidade de desfalques, do São Paulo, o Corinthians pode levar o clássico. O que você tá projetando, hein, Fábio? Hoje tem clássico majestoso, Corinthians, São Paulo e Corinthians. O Rodrigo toca no assunto aqui sensível mesmo, que são os desfalques do São Paulo, né? Que podem prejudicar as estratégias hoje do professor Zubeldia. Que Zubeldia? Professor Crespo. Tô com Zubeldia na cabeça, cara. Mas era o Zubeldia, mudou faz pouco tempo. Exatamente. Olha a lista aqui, Júlio. Oscar, Lucas, Arboleda, Enzo Dias, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Rayan Francisco e André Silva. Então esses são os jogadores que o São Paulo tem lesionado, tem no departamento médico. Foi assim a tônica desse campeonato, desde o começo do campeonato, São Paulo enfrentando com muitos problemas, e a chance de ouro para o São Paulo hoje, né, tentar continuar buscando a Libertadores da América. Um resultado que não seja vitória pode diminuir bastante essa possibilidade de São Paulo buscar a Libertadores, está ali no meio da tabela também, e uma vitória seria essencial. Já o Corinthians também, o Corinthians que ficou um pouco para baixo nessa questão de Libertadores, tenta voltar a vencer também, mas não terá hoje um principal jogador, o Garro, né, um dos principais jogadores. O Garro está suspenso, e o próprio Memphis Depay também, que voltou da seleção holandesa, não é certeza que vai atuar os 90 minutos. Um jogo muito marcado pelos desfalques, realmente. Corinthians e São Paulo, 7h30 da noite, lá na Neoquímica Arena. Você me permite 2 minutos? Claro. Eu queria falar sobre o Palmeiras rapidinho, porque é o seguinte, ontem eu vi muitas pessoas reclamando sobre as alterações do Abel e que ele tinha que ter entrado com um time diferente e tudo mais. A única mudança que eu questiono que o Abel fez, que na minha opinião foi sem sentido, foi a entrada do Gomes para jogar como atacante. Sendo que ele tinha Luiz, ele tinha Sousa, mas o Gustavo Gomes é bom no jogo aéreo, mas ele é zagueiro. Ele não é atacante. Enfim. Porém, é preciso também a gente enaltecer o que o Vitória propôs pro duelo contra o Palmeiras. Ontem, se a gente for acompanhar o jogo, o Vitória defensivamente fez uma partida perfeita. Claro que em alguns momentos o goleiro precisou ser acionado e fez boas defesas, mas o Palmeiras ele enfrentava muita dificuldade para furar a barreira do Vitória. Ah, mas colocou um ônibus ali na frente. Isso faz parte do jogo, isso faz parte da tática e do que o Vitória foi buscar contra o Palmeiras ontem no Allianz Parque. Então eu acho que, assim, claro que é um tropeço do Palmeiras. O Palmeiras ontem perdeu uma grande chance de assumir novamente a liderança, porque o Flamengo também tropeçou contra o Fluminense, mas eu acho que a gente precisa também ressaltar quando um adversário consegue, dentro da ideia de jogo, colocar em prática aquilo que foi trabalhado, porque o Jair Ventura é um técnico defensivo, a gente também precisa ressaltar. Ontem o Vitória, que tá brigando por permanência, fez uma partida muito interessante, defensivamente, tá? Porque ofensivamente quase não teve, aproveitava os contra-ataques. E até foi nítida que essa era a estratégia do Vitória no final do jogo ali, né? Todo mundo amarrando o jogo. Até porque, o que eu penso, você tira um ponto do Palmeiras,
E a rodada ajudou porque o Santos não venceu, mesmo em caso de vitória do Inter hoje, né? É que tem o Juventude que pode também ficar na cola ali, mas não ultrapassa o Vitória. Mas a aposta, né, Fábio, é no domingo, mesmo fora de casa, é contra um Sport rebaixado. E aí, é fora de casa, o Sport deu trabalho pro Botafogo. Mas se você quer escapar do rebaixamento, contra um time que já tá rebaixado, você não pode ter outro resultado a não ser 3 pontos, né, Fábio? É um clássico regional também, a torcida do Vitória deve comparecer em peso também à Ilha do Retiro, né, para assistir esse duelo. O Sport já deixou de lado o campeonato, joga despreocupado, e o Vitória precisa realmente desta vitória, deste triunfo. E o apresentador deste programa ontem deu a letra, né, falou que o Vitória era um dos times que estava jogando melhor futebol nessas últimas rodadas também. Você disse sobre o Vitória, né, que tinha jogado já contra o Botafogo, tinha feito bons jogos e acabando conquistando resultados positivos, e parece realmente que o Vitória tá dando um fôlego aí para escapar do rebaixamento e torce para eles conseguir o resultado no domingo, e na segunda-feira tem Inter e Santos, concorrentes diretos aí, um vai tirar ponto do outro também, né, Julio? Hoje eu vou torcer pro Ceará, lá no Castelão, empatar ou vencer o Inter para deixar a próxima rodada ainda mais emocionante. Eu não sou colorado mesmo, então eu vou torcer pro Ceará hoje pra rodada Nem santista, né? mais picante. Nem santista, mas eu não quero que o Santos caia. 11h47, voltamos daqui a pouco aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse taque, a gente entra. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia chegaram às oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia na Austrália, mas pouco antes de entrar em quadra anunciaram adeus à competição por conta de uma lesão. Em nota, a Confederação Brasileira divulgou que o motivo da desistência foi físico, mas não especificou a lesão. As americanas Downing e Denenberg, que seriam as adversárias das brasileiras, garantiram vaga nas quartas de final por WO. A contagem regressiva já começou. Pré-Black Friday no Iga Atacado com ofertas de arraso.
Esportes Campinas. Horas e 51 minutos. Euclides de Campinas está perguntando aqui, Fábio Scheib, na nossa opinião, Santos cai ou não? O meu palpite é que não. Eu ainda acho que a briga vai ficar entre Inter e Vitória, Fábio Scheib. Tô com você nessa, viu, Júlio? Tô com você nessa e com mais chances do jogo de hoje ser um balizador aí para isso, né? Caso o Inter realmente, como a gente tem comentado, não vença o Ceará, cara, numa situação muito complicada. Tem o Santos na próxima rodada, ainda enfrenta o Vasco fora de casa, enfrenta o São Paulo fora de casa, depois fecha com o Bragantino jogando no Beira-Rio. São duelos mais complicados do que os concorrentes diretos. Então, eu creio que o Santos não vai cair, muito porque o Internacional está mostrando futebol muito abaixo nesse retorno da competição. Exatamente, rapidinho aqui atualizando informações do Guarani. O Guarani tem mais 2 alvos aí que estão no Avaí. Um é o zagueiro Jonathan Costa. Essa negociação tá bem caminhada, né? O Jonathan Costa, inclusive, foi titular absoluto do Avaí nessa temporada. Então, ele é um nome aí pra ser alternativa depois que o São Bernardo entrou na concorrência aí pelo experiente Rafael Donato. E o outro nome do Avaí também é o lateral direito Marcos Vinícius. O Guarani está buscando aí um nome para lateral direita para acirrar a disputa com o Cicinho, né? Já que o JP Galvão voltou para o Botafogo e o Lucas Justen voltou para o Fluminense, então a lateral direita é uma prioridade. A questão do goleiro ainda é um ponto que deixa muita expectativa na torcida, mas ainda não temos uma definição de quem será o goleiro do Guarani. Provavelmente isso só será definido em dezembro, quando o Brasileirão terminar. E aí o Fernando Miguel encerrar o vínculo com o Ceará. O Fernando Miguel é a prioridade ainda. Muito se fala no Bruno Brígido, que está lá em Portugal. Por enquanto, tudo no campo da sondagem, não há nenhuma negociação em andamento com o Bruno Brígido, apenas uma sondagem foi feita, até porque ele tem contrato até junho e quer retornar ao Brasil. Se houver uma proposta interessante do Guarani, de repente dá para antecipar esses 6 meses restantes de contrato, já que ele não está jogando no Acadêmico, e aí poderia voltar ao Guarani, mas fato é que não tem nenhuma negociação em andamento com o goleiro que está desde 2018 no futebol português. A ideia é, de fato, ter aí o Fernando Miguel. Cadê o Carlão? O Carlão tá em descanso. Tá no litoral. Isso, tá descansando neste momento. Antônio Lupe, temos convidado especial aqui para falar das eleições da Ponte Preta, é isso? É isso, a gente está na linha com o William Pedro Luz, que é presidente da Comissão Eleitoral da Ponte Preta, as eleições de 2025. Deixa eu ver se o doutor William me escuta. Tudo bem, doutor William? Antônio Lupe falando aqui, bom dia. Bom dia, Antônio Lupe, tudo bem aí? É uma honra falar com essa audiência aí da nossa Rádio CBN. Estou à disposição aí, pois não? Ah, que bom. Doutor William, como é que tá o processo, as votações? A votação, ela se iniciou por volta das 10 horas da manhã até as 8 horas. Tá tudo tranquilo? Como é que tem sido a movimentação por parte da manhã aí no Salão Pedro Pinheiro em relação a essa votação para conhecermos aí a chapa vencedora do pleito? Antônio Lupe, está transcorrendo tudo sobre tranquilo, como foi feito em cima do nosso estatuto. Até agora, as expectativas nossas em cima do colégio eleitoral já tem mais de 300 votos. Nessa parte da manhã, antes da meio-dia, sem nenhum problema, está com toda a situação aí, com respeito a todo o processo que está sendo feito, conforme foi feitas as inscrições, tudo certinho, sem problema nenhum com todos os pontos pretos de hoje. A gente tem que parabenizar hoje, porque um dia, inclusive nas eleições da Ponte, um dia especial, que é o dia que se comemora a consciência negra, onde todos nós aqui temos dignidade, a Ponte Preta, todos os pontepretanos. Então, é um momento especial e histórico para as eleições da Ponte Preta. Ô, doutor William, só para explicar certinho, porque o processo eleitoral na Ponte, ele tem algumas particularidades. Hoje nós vamos conhecer a chapa vencedora. A chapa 77 foi protocolada, é a única que a gente tem a informação. E aí, depois que a chapa for considerada a vencedora através dos votos, uma nova reunião vai ser realizada para aí sim conhecermos o novo presidente e os novos responsáveis por outros cargos da Ponte, é isso, né? Isso. Aqui é o seguinte, os estatutos da Ponte,
Em agosto de 2023, nós fizemos algumas alterações no Estatuto para que o processo eleitoral desse ano fosse um processo com toda a lisura, transparente. Como é que funciona esse processo? Hoje, a eleição é para eleger a chapa, que foi aquela do período do dia 2 até 31 de outubro passado, foi o período de inscrição das chapas. E nós obtivemos a inscrição só de uma chapa única. Estaria à disposição, com total imparcialidade, aqueles que quisessem direito a inscrever e fazer participação de uma outra chapa, estaríamos aqui à disposição. Então foi feito. Hoje é eleito o Conselho Deliberativo. O que é o Conselho? Os conselheiros elegem o Conselho Deliberativo hoje, ou seja, aquela chapa que foi eleita hoje, e aí na segunda etapa, nós temos aí dia 27, que é agora de novembro, a publicação da chapa que foi eleita hoje, e aí o que acontece? Nessa chapa, o Conselho reunido, dia 27, ele marca para dia 29 e 30 a eleição da diretoria. Aí eleito, através da mesa do Conselho Deliberativo, é eleito o Conselho, hoje é eleito o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. Aí eleito a diretoria executiva que vai conduzir a Associação Atlética Ponte Preta no mandato aí de mais 4 anos, ou seja, de 22 até 2029. É assim que funciona. Só para ir no entendimento da toda a coletividade pontepretana, para a imprensa, para a audiência, a Ponte tem 2 processos. Hoje, elege-se o Conselho Deliberativo, com todos eles, e após vai ser eleito a mesa do Conselho Deliberativo, que eleito todos esses conselheiros, eles marcam depois para eleger o Conselho Fiscal, a Conselho e a eleição da diretoria executiva, que é feito na eleição primeiro presidente, o presidente, o vice-presidente, o seu conselho, a mesa do conselho e o Conselho Fiscal. Tá certo, doutor William Pedro Luz, presidente da Comissão Eleitoral da Ponte, obrigado pela atenção e uma boa votação aí para vocês e para todos envolvidos nesse pleito. Valeu! Eu agradeço aí, Antônio Lupe, a toda a audiência aí da CBN, e a gente está colocamos à disposição aí e vamos conduzir essa eleição aí da maior forma, com transparência e lisura possível. Está indo tudo bem e estamos à disposição aí. Um abraço a toda a audiência da CBN aí. Outro abraço para o senhor, obrigado. Doutor William Pedro Luz, presidente da Comissão Eleitoral, explicando um pouquinho mais e como é que está a movimentação ali no período da manhã, Júlio. Maravilha, né? Muito legal, né? A participação aqui do Dr. William para explicar, né, o andamento das eleições. Claro que amanhã a gente vai conseguir trazer aqui para o nosso ouvinte de forma mais detalhada, né? Tudo que ocorreu hoje lá no Moisés Lucarelli até às 8 horas a definição aí do novo Conselho Deliberativo e depois posteriormente no dia 30 a definição do presidente. Hoje por volta ali das 8h30, 9 horas, nós vamos conhecer então a chapa vencedora, né? A formação desse conselho e aí como o doutor William explicou, a partir do dia, depois nos próximos dias, uma nova assembleia será realizada, né? Uma nova eleição para aí sim conhecermos os novos responsáveis ou não, né? Que vão conduzir a Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Aliás, Diego Tavares deve renovar, ele já tinha contrato, né? De renovação automática em caso de título, né? Então já tem aí um acerto, mas Arthur tem futuro incerto na Macaca, pode deixar o Moisés Lucarelli mesmo com contrato. 4 horas tem arena. Isso. Grande abraço, até amanhã, gente.